Muito bem. Os diálogos históricos do Arquivo Público Municipal de Bagé têm hoje a honra de receber o nosso grande, ilustre amigo Joaquim Moraes, nesse dia 12 de abril de 2023, que vem aqui deixar o seu depoimento de vida para a posteridade. Nós, Joaquim, já temos nesse programa mais de 30 ou 40 vídeos. Ele funciona, esse programa, esse projeto nosso aqui, há aproximadamente 4 anos. Ele teve uma interrupção no tempo da pandemia. E o nosso propósito com isso é deixar as memórias, é tornar um arquivo de memórias. Memórias de vida, memórias de experiência, conselhos, enfim, dissecar, né, as atividades das pessoas que nos dão a honra e a alegria de estar aqui conosco nesse dia. Então eu inicio perguntando quem é o Joaquim Moraes, aonde nasceu, né, aonde se criou, como é que se criou, quem eram seus pais, né? Como é que ele foi a sua infância, aonde foi a sua infância, aonde ele estudou. Então nós poderíamos começar por aí, Joaquim. Tá bem, doutor. Para a honra toda é minha de ter sido lembrado pelo senhor, né, para fazer esse depoimento. Enfim, eu acho um depoimento, maravilhoso isso, me sinto muito honrado em poder falar um pouco de mim. Eu tenho 68 anos, nasci em 25 de junho de 1955, na esquina onde hoje é o cartório, aqui na Praça da Estação. Ali era a casa do meu avô materno, eu nasci ali. Bem pertinho daqui. Bem pertinho. Um prédio histórico. Sim, sim. Qual era o nome do avô? Era Crescêncio da Rosa Vaz. Ele era médico homeopata. E tive tios e tias, praticamente quase todos funcionários municipais. Um tio, Júlio Duarte Vaz, foi chefe de gabinete de vários prefeitos de Bagé. Foi uma pessoa histórica para Bagé, pode-se dizer. A minha avó materna era Adelaide Duarte Vaz. Minha mãe, Firmina Vaz de Moraes, que foi 42 anos professora municipal. Que espetáculo. Ela começou no colégio Cônigo Bittencourt, no Quebracho, no Passo das Mortes, mais propriamente dito, que foi aonde eu também tive parte da minha infância lá, porque eu já vim para a cidade com 9 anos, porque eu tinha colégio lá fora, tinha em casa o colégio. Sim. Tem muitas autoridades, inclusive, que foram alunos dela lá fora, no Quebracho, no Passo das Mortes. Por pai, sou filho de Joaquim Silveira de Moraes, e era filho de Hipólito Soares de Moraes e Ibrahima Silveira de Moraes. Meu avô faleceu... Coronel Hipólito? Não, esse era filho, era irmão do meu pai. Era irmão do teu pai? Sim, ele era Hipólito Silveira de Moraes. E o meu avô era Hipólito Soares de Moraes. Sim, tá. Faleceu do coração aos 46 anos, se não me engano. Deixou 8 filhos. Já naquele tempo casavam muito novos, né? Exatamente. E a casa dele era aquela casa que tem bem na frente da Correaria de Ponte, na Marechal Floriano, pegado ao Senac do lado esquerdo. Quem vira de frente para casa é do lado esquerdo. Sei. Né? E me criei ali naquela volta também da Praça da Estação. Me lembro perfeitamente dos carroceiros que faziam os fretes, os carregamentos do material que chegava de trem na estação ferroviária, e carregavam até pessoas, né? Era tipo um táxi também. Táxi, né? Os carroções. Sim. Tinha jardineiras também ali, né? Tinha. Jardineiras. Perfeitamente me lembro, até eu tive uma encrenca há um tempo atrás com alguns membros da prefeitura, porque queriam demolir aquele bebedouro ali.
como demoliram o de lá do 15, da esquina do 15 de novembro. Naquele tempo era 15, hoje é Justino Quintana. Lá também tinha concentração de carroceiros. E tinha um na esquina ali, demoliram. Demoliram, né? Demoliram essas coisas históricas, né? De Bagé que passaram a ser... É um monumento histórico, né? Com certeza, doutor, com certeza, porque aquilo ali logo adiante ali ainda tem carroceiro. Claro. Então os caras têm que estarem carregando água de balde para os cavalos, podendo beber água ali, água fresquinha, água boa, né? Sim. Mas demoliram. Como demole muita coisa em Bagé, né? Que eu fico num sentimento, porque, como o senhor bem sabe, eu sou agarrado às coisas nossas, às coisas antigas, o que é nosso. Porque eu penso assim, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, passam por as coisas na rua, não sabem o que é. Não param para pensar, para que será isso? Tenho filhos, eu tenho 3 filhos, uma é sua colega, advogada, só que ela trabalha na Defensoria Pública, ela fez concurso, passou muito bem, morava já 18 anos em Pelotas e perguntaram para ela quando ela fez o concurso onde ela gostaria de ir, porque ela foi muito bem classificada. Ela resolveu, eu vou voltar para Bagé por causa dos meus pais que já estão, e está aí, na Defensoria Pública. Ah, que beleza. O outro, do meio, Cícero Moraes, é formado em jogos digitais. Ele trabalha para Nintendo. Pouca gente sabe em Bagé, né? E ele não gosta de falar, não gosta que fale, né? E inclusive ele está indo embora para a Austrália, que lá é a sede da Nintendo. Né? E ele é meio gênio. Desenha, que é uma loucura, ele tem um dom do desenho, como tinha o outro meu irmão, o Hipólito Osório. Sim, claro, que trabalhou comigo. Sim, sim, aquele artista era completo. Né? Aquele cara desenhava, tocava, pintava, esculpia, era poeta, compositor, enfim. Professor. Então, pá. E esse meu filho, eu tinha mania de trabalhar com couro também, coisa. Nunca fui grande, assim, destaque no couro, porque outros afazeres me levaram a... O que eu aprendi no campo, aprendi nos galpões. E ele tem o dom de ser guasqueiro, bom, apesar de ser formado em jogos digitais e morar fora de Bagé, mas se ele não tivesse tido a oportunidade da vida dele, foi essa. Foi essa, ele aproveitou e ele foi do cavalo. Se destacou, né? Ele tem mais um outro filho ali. Tem um outro que é advogado também. Também trabalha na empresa da Sandra. É Joaquim Pedro, o nome dele também. Isso. E trabalha com a mãe dele na empresa, na Mopar Assessoria. E e tive a felicidade e o privilégio de Deus me dar a Sandra Farias de Moraes como esposa. Já ia falar nela. E até me embarga a voz, porque é uma mulher de valor. Não porque é minha esposa, mas a luta dessa mulher é algo... Bom, ela já foi secretária do município, ela foi presidente do Cobame, enfim. E eu agora quero ver se consigo, com algum vereador aí, apesar de eu não ser político, para ela receber o título de cidadã bagense, porque ela não é bagense. Ah, ela não é bagense. Não, ela é lourenciana. Ah, de São Lourenço. Ela nasceu lá e... Depois... E como é que tu conheceu ela? No CTG. No CTG? No Sentinela da Fronteira, quando era ali na a Rodrigues, Hipólito Ribeiro. Hipólito Ribeiro. Ali eu conheci ela, tirei para dançar num domingo de noite, que tinha as domingueiras. Tirei para dançar num domingo, dançamos 2, 3 marcas ali. Depois, no outro domingo, eu insisti, e ela meio arredia e tal, sempre muito séria, muito quieta. E assim foi indo. E entre namoro, noivado, casamento, nós já estamos com 44 anos juntos. Que beleza. E tenho muito orgulho. Então ela veio moça para cá, para Bagé? Ela veio pequena. Ela veio pequena. O pai dela era o administrador, o senhor vai lembrar, da Guaíba Arroz.
Ah, sim, da Guaíba, ali claro. no Jaguarão, ali. Isso. Que o pai dela era o administrador do doutor Nestor Jardim e do doutor João Jardim. João E Jardim. foi secretário da Agricultura, do Estado e coisa. na década de 70, por aí, 60, 70. Com o governador Jair Soares. Jair Soares, isso, Ele... 82. Isso. A minha sogra também trabalhava na fazenda, que hoje é lá a central da Nova Esperança, lá, né? Bueno. E eu conheci a minha esposa, e estamos até hoje juntos. E ela tem uma empresa hoje, né? A Sandra tem a Mopar Assessoria, Mopar, o que é? É metas, objetivos, planejamento, ação e resultado. Essa é a Mopar. E ela tem uma carteira de clientes bastante significativa. Eu sei de empresas aí, a CTSul parece que é cliente dela, entre outras tantas, né? Aqui em Bagé é a CTSul, é Postos Baluarte, tem, né, a Casa York. Diversas empresas. Empresas de nome, a Solitela, da Dona Leila, tem. Que beleza, ela construiu uma bela base numa carreira, né? Sim. Que projeta bem o trabalho dela, aí é referência. Mas vamos voltar um pouquinho para trás. Tu começaste a estudar nas escolas rurais, então, nas primeiras letras, no interior do município ou já aqui na cidade? Depois eu já vim para a cidade, mas já sabia ler e escrever. Aprendeu a ler e escrever lá fora. E contas, né? Matemática, minha mãe era muito exigente. E o forte dela e da família dela era a história. Então aí veio, eu acho que me despertou muito de ler bastante e de procurar saber sobre a história de Bagé, porque hoje, doutor, e este menino aqui, não sei... Ele é historiador. Se você perguntar para os jovens de hoje, de 20 e poucos anos, o nome das ruas de Bagé, não sabe. Não sabe. Pergunte quem fundou Bagé, não sabe. Infelizmente. Pergunte, como eu perguntei esse ano passado, me pediram para falar algumas coisas sobre Bagé na maçonaria e tal. E a primeira pergunta que fiz foi se alguém sabia realmente o nome verdadeiro de Bagé. Ninguém soube me responder. Aí eu pergunto, por que Bagé e o Rio de Janeiro são feriados no mesmo dia? São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Isso eu não vou 20 falar. de janeiro. E Bagé seria São Sebastião do Bagé, né? Só que aí começaram a abreviar e ficou só o Bagé, Claro. Bagé. Então eu gosto muito dessas coisas. Brinquei muito, como eu disse, ali na Praça da Estação. Pertenci ao movimento escoteiro, 31 anos. Me conta um pouquinho Entrei como lobinho, na época o chefe do grupo se chamava Palota. Trabalhava na farmácia Rio Branco, era um homem alto, calmo, um escoteiro por excelência. Depois com o Sapirã Brito. Eu entrei como lobinho, a sede era ali na frente da antiga Casa Alegre. Sei. Pegado a casa do coronel Washington Bandeira, da dona Julietinha ali, era ali. Ali era o Sesc em Bagé, era ali. Era ali, Isso tu tinha que idade quando tu entraste? 8 anos. 8 anos, 8 anos. E Isso foi em 1965, né? 65 mais ou menos. Não, 63. 63. Me diz uma coisa, e ali tinha só um grupo de escoteiros? Só um grupo, Dom Diogo de Souza, em homenagem ao fundador de Bagé, né? Depois eu fui... 30 e poucos anos? 31 anos. Sim. Eu entrei como lobinho e saí como chefe de grupo. Sem ininterruptamente. Ininterruptamente. Porque quando eu também fui funcionário público do Estado, eu trabalhei 21 anos no sistema penitenciário. Fosse agente penitenciário? Sim, e fui diretor de presídio. Fosse diretor? Fui. A minha esposa briga comigo, porque ela tem muito assim de que a gente tem que colocar em quadros e coisas assim as evidências da tua vida. Eu fui o primeiro, e até hoje, apesar de já estar 16 anos fora do sistema, o único diretor de penitenciária que deu uma matéria a nível de fantástico, por bom serviço. Porque industrializei o presídio em Quaraí sem 1 centavo do Estado. E eu consegui industrializar o presídio.
Então eu consegui com que os apenados fizessem uma horta comunitária que tinha mais de 1 hectare de horta. Uau! Bom, eu consegui com um senhor lá de Quaraí, que ele tinha uma máquina de fabricar tela manual, que ele tinha comprado e nunca usou porque ele ficou doente. Ele me emprestou, no fim ele doou lá para a penitenciária, e 4 presos trabalhavam na fábrica de telas. E, inclusive, tu é louco, tu não pode vender tela para o Uruguai. Posso sim, não é eu que estou vendendo, é os presos. São os apenados que estão vendendo. Aí o que aconteceu? Fizemos todo o cercamento do Parque de Artigas. Todo o cercamento com tela foi feito na penitenciária de Quaraí. Trabalhasse então, fosse diretor do presídio de Quaraí. Quaraí. Só em Quaraí trabalhasse como agente penitenciário? Não, eu trabalhei 8 anos aqui em Bagé. Ah, trabalhou aqui também? Sim, trabalhei no Presídio Central de Porto Alegre, trabalhei no Manicômio Judiciário em Porto Alegre, no Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso. Aqui trabalhou já no novo presídio? Sim, no novo. No novo. Fazia pouco tempo que tinha inaugurado lá, quando eu fui para lá. Na época, a estrutura dessa penitenciária aqui era para 250 presos. Parece que hoje tem 1.500, uma coisa assim. Que horror, né? Por fora e não... Como é que é a vida dentro do presídio para um agente penitenciário? Corre risco de vida? Hoje a gente vê tantas revoltas. Lá, por exemplo, no Rio Grande do Norte, se não me engano, no momento houve uma série de eventos lá, os presidiários colocaram fogo. Como é que esse convívio? Tinha risco de vida, sofria ameaça de morte? Conta um pouco para nós isso aí. Sabe, doutor, que eu aprendi a trabalhar em Porto Alegre, no Presídio Central, com principalmente 3 colegas. 2 são irmãos, o Flávio e o Paulo Perlasca. E o seu Milton, que a gente chamava, era um senhor moreno. Ele não, era negro. E o seu Milton, no primeiro dia que nós entramos, eu e a minha turma, no Presídio Central de Porto Alegre, ele fez uma reunião no corredor principal e disse assim para nós: rapaziada, eu vou ensinar uma coisa para vocês. O preso é um ser humano e é como um sabão molhado. Vocês têm que aprenderem a segurar a penitenciária. Como se segura uma penitenciária? Com respeito. Nada mais. Vocês têm que entender que eles estão aqui dentro já pagando uma pena que a sociedade imputou a eles. E não por eles estarem aqui condenados, que vocês têm que recondenarem, dar castigo, bater, enfim, privar visita, privar isso, aquilo, aquele outro. Bueno, aquilo ficou gravado na minha mão. Porque um sabão molhado, se você apertar ele escorrega pelo meio dos dedos. Se você flochar, ele dispara. Então você tem que saber segurar. E segurar não é apertar nem afrouxar, é segurar. E assim eu fiquei 22 anos no sistema. Nunca tive problema com preso nenhum. Sempre fui respeitado e respeito até hoje. E muitos agentes que passam, me passaram muitos estagiários ao meu lado, e coisa que... E tem uns que até hoje dizem, inclusive o genro de um amigo nosso em comum, o Renato, que é genro do Edgar Musa, meu padrinho. Sei. Em qualquer lugar que a gente se encontra, ele está aposentado também, ele diz assim: aprendi a trabalhar com esse cara sabe tudo de cadeia. Eu não sei tudo, eu aprendi a trabalhar. Mas eram momentos também mais calmos nos presídios, né? Ou não? Não, doutor, sempre a mesma coisa. O que havia antigamente era o seguinte: não tinha tanta droga dentro, tanto drogadização, tantos drogados dentro dos presídios. Então, tem coisas que a lei do silêncio impera até hoje, até para quem não está mais, né? Então tem certas coisas que a gente não pode falar.
E a minha esposa briga comigo, ela diz que eu tenho que escrever um livro. Mas quem sou eu para escrever livro? Eu não sei nada, nem escrever direito não sei. Apesar de ter o quarto ano de direito, né? Só não pude me formar porque faltou tempo. É modesto, porque tu sabes muito bem escrever, tem um vasto conhecimento. Mas eu já ouvi histórias assim, no mesmo período que tu tivesse na ativa como agente penitenciário, que às vezes, por exemplo, lá no presídio de Juí, ou lá em Carazinho, enfim, quando havia alguma rebelião, alguma insurgência, pegavam, transferiam aquele presidiário e ele já ia direto para o presídio central e lá apagavam ele. Isso aí é verdade? Não é bem assim, né, doutor? Inclusive o pessoal fala já muito... identificado para que era depende do que o cara fez. Né? Assim, como é que eu vou dizer? O apenado que os outros não gostam, no linguajar deles, no linguajar de cadeia, que eu não consegui passar para esse lado do muro, eu consegui me manter, o preço que eles detestam, e esse sim morre ligeiro, é o alcahuete. O que entrega os outros, tudo que os outros fazem, ele entrega para segurança e tal, esse aí não vive 24 horas dentro da cadeia. Agora, esse estuprou a criança, não sei o que, ele vai morrer em seguida. Esse matou a avó, vai morrer em seguida. Isso aí, tudo é balela. Tem lenda aí? Tem. Porque eles respeitam, entre eles não sabem o que levou aquele a fazer aquilo ali. Então cada um tem o seu problema, cada um resolve o seu problema. Tem os advogados para trabalharem para eles, né? Mas voltando lá no teu período como escoteiro, que tu entrou como lobinho e saísse como chefe de grupo. Sim. Tá? Só teve durante todo o tempo, só teve esse grupo, o Dom Diogo de Souza, não, senhor. Tiveram outros? Teve um outro grupo que ingressou praticamente junto comigo no movimento escoteiro, o Valdir Rodrigues, que é como um irmão que eu tenho, é um rico de um rapaz. Hoje ele é aposentado, professor aqui do Melanie Granier, trabalhou muitos anos. Ele teve o grupo Dom Atalício Pitã, na Igreja do Crucificado. Na igreja do Reverendo Guedes, lá. Sim, e faziam muitas atividades lá na Cidade dos Meninos. Então ele teve dois grupos. Depois andou tendo aqui em Bagé, parece que lá aí eu não estava em Bagé, lá pelo bairro Estande, por lá, o grupo Martim Antônio de Lélio Gonçalves. Que era escoteiro do Dom Diogo. E entrou junto no mesmo dia que nós ingressamos no movimento escoteiro. Morreu lá em Candiota, num acidente de automóvel. Sim, filho da professora Elizabeth. Isso, irmão da Beatriz. E da Márcia Gafrey. E da Márcia, exatamente. Tá, eu e o Martim Antônio, nós éramos unha e carne. Nós andava sempre juntos, sempre. E ingressamos no mesmo dia. Depois, quando eu casei com a dona Sandra, e fiquei mais 3 anos no movimento. Aí depois não deu mais, porque em função veio a Rossandra. Eu tenho foto da minha filha no coreto, no meio dos escoteiros. No meio dos escoteiros. Tem, ela pequenininha assim. E aí começou... Hoje tem grupos de escoteiros assim, tem atividade aqui em Bagé? Olha, doutor, parece que tem o Dom Diogo aí, mas... Ainda tem? Parece que são meio isolados. Eu não sei como é que está funcionando. Sei que agora, dia 22 de abril, temos o encontro dos velhos lobos, escoteiros de Bagé, que é o segundo. O ano passado fizemos o primeiro, que eu tive essa ideia. E... para minha surpresa, para minha emoção e de todos os, vieram velhos lobos que há 50 anos não se viam, que tinham sido escoteiros no Dom Diogo. Sim. Inclusive tem um dito nosso, né, que uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Uma vez Dom Diogo, sempre Dom Diogo. Que beleza. E essa turma já estão fazendo os piques e coisa para a gente fazer a janta e tal. Sim. E a gente se encontra e é um momento da gente reviver algum pouco daquilo que a gente vivia na juventude. O Sapirã Brito, eu
é o considerado para nós o nosso grande chefe até hoje. Então chega a gente faz um fogo de conselho, que é um fogo onde os sábios se reuniam para tomarem as decisões das tribos, porque o movimento escoteiro, criado por Sir Robert e Stephen Smith Baden-Powell, ele se baseou nos índios, né? E nos lobos e coisa e tal. E ao redor daquele fogo eram tomadas as decisões e os sábios passavam os conhecimentos, né? E renovavam as suas promessas. E neste fogo de conselho do ano passado, e neste vai acontecer de novo a renovação da promessa. Que para nós é um momento muito, muito, muito emocionante. É um momento que nos leva a viagem espiritual muito longe. Que espetáculo isso. O Sapirã chegou no encontro lá meio amolado, meio assim, e por incrível que pareça, doutor, quando ele saiu de lá, ele saiu outro homem. Que beleza. Me diz uma coisa, Joaquim. Desculpa que eu me emociono. Eu faço ideia. Eu vejo que tu deixa estampado a tua emoção, o teu carinho e a tua vivência como escoteiro. Algo fantástico, fantástico. As aventuras. Nós íamos para o cassino acampado, doutor, de trem. Agorizada de mochila, panela pendurada, lampião a querosene, nossos bastãozinhos, calça curta e tal, de trem. E lá nós montávamos as barraquinhas de 2 praças e tal, que no nosso tempo não tinha essas barracas de nylon que tem hoje, não. Era aquelas militares de lona de 2 praças, cada um levava meio pano e dois suportezinhos e 3 estacas. Cada um levava. Aí chegava lá e montava a barraquinha. E era maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Hoje, infelizmente, até não se pode mais andar com um jovem por aí e tal. E até em função de que tem realmente muita gente que aproveita para soltar suas taras, seus erros, né, psicológicos, seus defeitos e tal. Então, realmente as pessoas têm mais receio, né? de largar um filho para ir para acampamentos e coisa, né? Hoje tá no nosso tempo parece que nunca se ouviu falar, pelo menos aqui em Bagé e no Rio Grande do Sul, que tivesse havido algo assim, desse tipo que hoje acontece. Coisa boa. Nunca ouvi falar. Me diz uma coisa, tu demonstrou até com emoção a tua paixão pelo escotismo, mas tu tem uma paixão também muito grande pela vida do campo, né? Como é que é isso aí? Como é que brotou em ti isso aí? Isso aí é nato, né, doutor? Porque toda a minha família, o meu avô, esse materno, que tinha casa aqui, que era médico homeopata, ele tinha campo aqui no Quebracho, no Passo das Mortes. Era pequeno, mas tinha o campo dele. E ali ele tinha 2 cavalos dele, tinha gado de leite, coisa, e parece que teve até um armazém ali. E o senhor sabe que ele ia todos os anos a Piratini, a cavalo, atender lá. Eles eram de lá, as raízes de Piratini. Eram de Piratini. E ele tinha muitos pacientes lá, então ele ia lá dar homeopatia. Sim. E pelo lado do pai, fazenda grande, campos grandes. E o meu pai foi tropeiro. Meu pai, apesar de ter o campo dele, meu pai sempre foi um homem de estrada a cavalo. Meu pai tropeava para Montevidéu, de Montevidéu para cá, de Bagé para Rio Grande, de Bagé para Pelotas, de Bagé para Rosário, de Bagé para Uruguaiana, de Bagé para Caçapava, Cachoeira. Então o meu pai conhecia, para Porto Alegre, ele passava gado na balsa. Porque, veja bem, se o meu pai fosse vivo hoje, ele estaria com... Ele era de 1907, 120 anos, não, 118, por aí. 118, né? E ele ficou órfão de pai com 14 anos. E ele viveu a vida inteira dele no campo. E eu adorava aquela coisa de ver o meu pai
a cavalo tinha uma simbiose com aqueles cavalos dele que eles se fundiam um no outro. E então eu fui agarrando essa paixão pelo campo e fui aprendendo com meu pai a andar a cavalo, a laçar, a pialar, enfim, tudo que ele... Eu não chego nem assim como dizem na campanha, eu não ato uma espora do meu pai. Não sirvo para isso de maneira nenhuma. Mas o que eu pude aprender, eu aprendi. E tenho muito respeito, muita admiração, muita paixão pelo campo, pelas coisas do campo. E tem gente que fala assim, o fulano não é gaúcho, fulano... eu nunca vi ele de bombacha. A roupa não faz o gaúcho. O que faz o gaúcho é o sentimento. Porque antigamente, eu lembro, que os homens de campo, tanto o peão, capataz, o fazendeiro, eles chegavam na cidade, trocavam de roupa, eles não andavam de bombacha na cidade. Não andavam, né? Não, porque tinha uns... Ô, jegueiro! Não sei o que se falam sem saber nem o que é, né? Exatamente. Onde é que deixasse o cavalo atado? E aí vinha aquelas respostas irônicas também, né? Enfim. Então eles chegavam na cidade e trocavam aquela roupa, botavam os ternos de gazimira, o chapéu de feltro, né? Bonitinho e tal. Hoje não. Hoje esse movimento, apesar de eu ter muitas restrições quanto a essa função de MTG e coisa, porque aquilo ali para mim não é o gauchismo. Porque o senhor veja bem que o baile de ramada era a chinoca com um vestidinho de chita abaixo do joelho, uma alpargatinha, um sapatinho de saltinho bem baixinho, coisa assim, né? Uma blusinha com um camafeuzinho pequenininho aqui assim, de gola tipo padre, não sei como é que elas chamam, e uma trança ou uma flor no cabelo, e dançava ali o pezinho, a chamarrita, enfim. E o peão dançava de bota de garrão, ou seja lá de bota industrial, de faca na cintura, de rebenque pendurado, de espora, tudo, tirador quando estava de bombacha ou de xiripá, sei lá. Aí hoje, as danças são alta costura. Tudo é alta costura, um vestido de prenda hoje para essas danças aí não custa menos de 15 mil reais. Mas a China lá do campo, a chinoca lá do campo não tem condições de fazer isso. Mas ela gosta de bailar música gaúcha. Gosta, mas aí no CTG não pode. Não pode. E uma das coisas que até o senhor vai saber agora, de antemão, provavelmente, porque o prazo de inscrições de chapa de uma entidade que o senhor faz parte, até de sentimento fortíssimo, ligação fortíssima, ao Centro Nativista Gaspar Silveira Martins, eu acho que sábado você é homologado como patrão, lá daquela entidade. Que bem. E o senhor sabe muito bem da fundação do Nativista, que foi em função de não deixarem dois personagens que são fundadores da entidade, entrar num baile de CTG porque não estavam pilchados. Aí eles foram para um restaurante jantar, apesar de terem pago os convites, deram para o primeiro que estava por ali, foram embora jantar lá no Arlindo. E lá eles criaram o Centro Nativista Gaspar Silveira Martins, que não é CTG. É o Centro Nativista. O doutor Cláudio vai lá fazer palestra para nós, porque aquilo lá não é CTG. É para cultura, é transmitir conhecimento sobre o que é nosso, sobre as nossas coisas. Então o doutor Cláudio não é o homem da bota, da bombacha, ele vai lá, e apesar de ser homem do campo, mas não é obrigado a andar de bombacha, de bota todo dia. Não? Então, nem nunca. Que belo trabalho que fizesse. Eu tenho acompanhado de longe o teu trabalho, o reerguimento do Centro Nativista. Falta muita coisa ainda, né, doutor? Falta muita coisa. Caiu tudo, deixaram cair, foi uma falta de respeito. E eu, claro, o senhor sabe bem, eu não tenho muita, como é que eu vou dizer, como a dona, etiqueta para falar as coisas. Eu sou meio apurado e não sou bem branco, mas sou bem franco. E infelizmente, eu digo assim, aquilo que fizeram lá foi um crime. Foi. Um crime. Não respeitaram
o sentimento e o valor da entidade. Deixaram cair tudo. Eu estou com tudo documentado, agora já estamos levantando uma parte principal do salão que tinha caído, já foi coberta, já calçamos umas linhas, umas tesouras que estava caindo, já se botou poste de luz cortado, encaixado e tal para segurar, tipo uns pilares. Na primeira, graças a Deus foi só a primeira, porque senão, vou lhe dizer. E pretendemos fazer um trabalho mais forte ali, se nós formos homologados como patronagem. Com certeza temos uma turma boa, Eu quero ver se resgata o pessoal antigo que puder participar lá com a gente. Não é questão de dinheiro, né? Dinheiro a gente faz. No momento que a gente conseguir a liberação pelos bombeiros, vamos fazer lá um visto pro crioulo, vamos fazer um jantar, vamos fazer uma coisa. E se arrecada dinheiro, a nossa despesa. Nos deixaram uma dívida, doutor, de 126 mil reais. Que lástima. Mas o senhor sabe que eu tenho alguns relacionamentos bons na prefeitura. Sim. Então eu consegui renegociar. Consegui atingir a prescrição. Outras que ficaram bem diminuídas, eu consegui, que me disseram assim um dia, tu não consegue renegociar isso. Não tem como. Tá bem. Não tem como, tá bem. Hoje, a negociação que eu fiz se paga R$101 por mês. Que vitória. Quer dizer que se lá não tiver, o Joaquim tem e paga 101 por mês. Claro, mas olha... Mas não podemos atrasar. De tantos trabalhos belíssimos que tu fez ao longo da tua vida, vem fazendo ao longo da tua vida, esse eu acho assim que... Não digo que seja a cereja do bolo, porque tu ainda tem muita coisa para dar para Bagé, mas, mas é um dos mais importantes, porque resgata as nossas tradições, resgata o que é o verdadeiro nativismo, o que é o verdadeiro homem do campo, o que é o campo, porque antes do homem vem o campo, né? E a gente lembra o que foi o Centro Nativista nos anos 80, quando foi criado, junto com, eu me recordo bem, junto com o 93 na parte campeira, o Nativista na parte cultural. Então teve um trabalho belíssimo nessa parte cultural, das Semanas Crioulas, né? Levou o nome de Bagé. A parte artística toda era com o Nativista. Todo com o Nativista. E trazia aqui, esse menino aí que hoje faz sucesso com a gaita aí, o Borghetti, o Noel Guarani, Jaime Caetano Brown, o Mano Lima, tiraram ele no palco aqui em Bagé. Primeira vez que subiu num palco. Primeira vez, talvez pouca gente saiba disso, né? Mas é um fato histórico e acontecido aqui em Bagé. Em Bagé, arremangado, embarrado até o meio da canela, com a gaita pendurada assim, subiu e cantou e tocou a primeira vez da vida dele em palco. E ele confirma isso. Até lá em Uruguaiana tem um grupo dos irmãos. Não é irmãos. Porque o homem de campo olha, e aí meu irmão, como é que tá? Exatamente. Então lá foi criado o grupo dos irmãos, que é uma festa muito gaúcha. Eu apelidei de maçonaria campeira, porque é só homem, e só com convite. E se tem uma comissão lá, se da comissão são 6, 7, se disser, esse cara já deu problema lá na Cochincheira, tá fora, não vai. Bola preta. Bola preta, não se paga nada, se come carne os 4 dias de festa, dia e noite, não se gasta um centavo, a não ser a bebida que tu vai tomar. Trabalhasse lá, né? Trabalhei em Uruguaiana também, Mas... Além do Nativista, tu é ligado a outras associações? Como é que é? Tu participa de outras? Participo, e aí é uma irmandade que eu respeito, adoro e tenho muita gratidão, porque tudo que hoje eu consegui, que consigo, eu devo aos Alcoólicos Anônimos. Sim.
Porque eu já fui convidado para a maçonaria, eu já fiz os papéis tudo, só até agora ainda não me apresentei lá. E não vou. Não vai? Não, é muita coisa. Chega uma certa idade da gente que a gente tem que meio calmar um selecionar pouco. o que vai poder efetivamente eu tenho muito orgulho de ter sido convidado. Claro. Né? Mas uma coisa eu digo, meu caro amigo doutor Cláudio, se não fosse os Alcoólicos Anônimos, ninguém queria nem me enxergar. É mesmo? Sim, eu tive uma fase, e foi em seguida que perdi meu pai, que eu me afundei no trago. E depois não era cervejinha nem vinhozinho, era cachaça. Era canha mesmo? Canha. Eu morava lá fora e eu tirava 1 litro de velho barreiro da buchaca, dos arrecinhos, e tomava no campo. Então eu saía com 1 litro de cachaça de manhã para o campo e voltava ao meio-dia com isso aqui só. E aí, mas eu tive uma luz, quando casei com a dona Sandra, o velho lá de cima me olhou, ô cara, tu tem aí eu já estava na ativa de ZEP, coisa. E o velho lá de cima me olhou e disse assim, tchê, eu vou te dar uma oportunidade na vida. Tu tem uma mulher maravilhosa, tu tens um bom emprego, tu tem uma filha, a Rossandra já era nascida, tinha 1 ano e 8 meses. A tua filha é lindíssima, tu tem uma vida inteira pela frente, só se tu continuar bebendo, tu não vai chegar lá. E aí eu tive a luz de um companheiro, meu padrinho, nesse mesmo dia me encontrou na rua e disse, tio, vamos ali tomar uma cerveja, não sei o que. Não, eu não bebo, eu sou alcoólatra. Como assim tu não bebe, tu é alcoólatra? Ele dizendo para ti isso? Não, eu sou alcoólatra, só que eu não bebo há tanto tempo e tal e coisa. E nós temos reunião hoje de noite, se tu quiser ir. Só vou te pedir uma coisa, se tu quiser ir na reunião, tu não bebe hoje. Senão tu não vai entender nada do que nós vamos falar lá. E isso fazem 36 anos que eu estou abstêmio do álcool. E tudo que eu conquistei antes do álcool, algumas coisas. Durante o período do alcoolismo, eu só botei fora. Amigos, quer dizer, amigos entre aspas, porque os bons amigos eram aqueles que te dizem, tchê, para de beber, tchê, não bebe. Eu bebo, ninguém tem nada a ver comigo, eu bebo com meu dinheiro, na minha casa é farta, assim, farta tudo, porque tu não bota nada dentro de casa. Né? O Cantarelli, meu padrinho de casamento também, nunca acreditou que eu fosse parar de beber. E ele me dizia assim, eu te admiro, cara, porque olha, nós era pesado na bebida, eu era pesado mesmo. Agora o senhor imagina um alcoólatra trabalhando dentro de uma penitenciária, armado, bêbado. Graças a Deus o velhinho sempre estava olhando por mim, sempre. Que belo depoimento. E aí tu entraste e tu continuas? Continuo. Vocês fazem temos um reuniões? grupo ali na frente da minha casa, no Clube de Mães Reci. Elas nos cederam a sala ali e nós somos poucos ali, pero buenos, porque São constantes? Toda quinta. Todas as quintas? Às 7 horas, 7 e pouco. Porque o mais moderno desse grupo nosso ali sou eu, com 36 anos. Tem um com 42, outro com 39, e assim vai. Nós somos 5, 6, mas nós temos que manter acesa a nossa chama. Ah, isso é fundamental. E o Alcoólicos Anônimos tem um grupo ali, o Grupo Bagé e tal. Tem vários grupos aqui em Bagé? Não, que eu saiba, só mais um. Só o Grupo Bagé aqui no Crucificado também. Só parece que está junto alcoólicos com drogaditos e coisas. E eu sempre, nós, por experiência e o que vem da matriz e coisa, o álcool não se mistura com a droga. É a primeira porta para tudo, né? É o álcool. Para droga, para roubo, para morte, a primeira coisa que vem é o álcool. Daí a cadeia é grandíssima, né? Mas deixa eu te perguntar, para nós encerrarmos, eu quero ver se também o William tem alguma pergunta para te fazer, mas vamos ver se eu mais ou menos acerto o encadeamento. A tua paixão é o campo, que eu dissesse desde Essa é a primeira. É a primeira.
A segunda paixão, ou primeira, junto com o campo, é a Sandrinha. Sim. A gente sabe disso. Esse é o esteio. Esse é o esteio, Esse é o esteio de tudo. O muro de arrimo é ela, E os meus filhos. E os teus filhos. Mas depois que tu te aposentasse, é isso que eu quero saber, tu adquirisse ou desenvolvesse ou te dedicasse inteiramente para outra paixão da tua vida. E eu quero saber um pouco disso e quero saber se isso vem desde o começo ou depois da tua aposentadoria. Que hoje tu és um excelente artesão, um excelente restaurador eu não vou dizer de móveis, mas de utensílios, porque são todos utensílios, né? De uma forma geral que tu trabalhas e faz um belo trabalho nisso. Como é que surgiu essa vocação, se ela já veio contigo desde a infância? Quando é que tu passaste a te dedicar 100% a essa atividade? Não, realmente eu me dedico. Eu a vida inteira sempre fiz alguma coisa de couro e de madeira. Na campanha a gente fazia banco, fazia cavalete, fazia cabide com trama velha, coisa. E eu sempre fazia uns abajures com madeira de mato, de campo, madeira seca assim, e com couro, com lonca e tal, né? Mas aí eu fazia para um amigo, fazia para casa, mas aí sim, depois que me aposentei, mas eu não posso ficar parado. De que jeito eu vou ficar parado? Eu vou enlouquecer, eu sou meio pilhado. Aí eu tinha lá na minha casa, tem lá na minha casa um roupeiro antigo que era da minha bisavó. E ninguém queria aquilo por causa do tamanho, um trambolho. Eu não quero isso, sou o Cícero, lá de Porto Alegre, que gostava dele, mas aí ele foi embora e não ia carregar aquele troço. Claro. E é a coisa mais linda do mundo, aqueles móveis antigos, porque prova está que são móveis com 200 anos e estão perfeitos, estão intactos, que essas coisas de hoje não duram, não tem como, né? E um dia eu olhei, digo, transformei ele numa cristaleira. E todo mundo se apaixonou, eu postei no Face, nas redes, e todo mundo se apaixonou, e aí começou a fulaninha vinha, porque eu herdei esse apelido de Tio Quincas do meu pai, né? Porque Quincas é o apelido de Joaquim, né? Isso. E aí, Tio Quincas, faz pra mim a cadeirinha que era da vovó, o banquinho que era do vovô. Aí eu comecei a fazer. Eu adquiri uns móveis antigos, históricos, quer dizer, o dono era uma pessoa histórica de Bagé, o seu Heraldo Duarte. Sim, o Heraldo. Eu tenho adquirido, estou restaurando e estou remodelando tudo. Capitão Heraldo Duarte. Sem mexer em nada, os selos permanecem, eu não mexo. Estão comigo, eu comprei da professora Lia, né? Porque ela foi embora do Bagé e está doente, coisa e tal, e eu fui lá e adquiri. Me chamaram lá, eu fui lá e comprei. Eu não podia deixar aquilo ir viajar para qualquer lugar, né? Então estão lá, eu estou restaurando. E inclusive eu tenho uma cadeira de braço, que era dele que estava na Rádio Cultura. O Musa se lembrou da cadeira ontem e comentou. Então são coisas, assim, para mim tem um valor inestimável, né? E eu acho que está ficando bonito, Então isso despertou para mim de poder, o senhor conhece bem aqueles 2 oratóriozinhos que eu restaurei do museu, né? Tem coisas que eu cobro, outras coisas eu faço por prazer, outras coisas eu faço e dou. Então eu tenho que me sentir bem. Vendeu até para Santa Catarina esses dias. O chapéu pança de burro. O rapaz botou um depoimento muito bom ontem para mim. E eu estou fazendo um outro ali hoje. Está na forma lá. Né? Eu gosto dele dar, e muitos eu dou de presente, e outros eu vendo. O Tio Quincas se tornou uma referência aqui em Bagé, né? Isso é verdade. E hoje tem chapéus, tem um artista famoso da Argentina que tem um chapéu feito por mim, que ele, Tio Quincas, eu preciso que você me faça um chapéu, que se chama Pancho Marenco, neto de Isidoro Marenco, um dos maiores artistas argentinos, pintor, desenhista. Não conheço. E o Pancho
é igual o avô. Se a gente observar o Papa Francisco, ele é argentino, né? Isso. Ele está sempre com um crucifixo grande de ouro, né? Aquele crucifixo, quando ele era bispo em Dolores, na Argentina, o Isidoro Marenco, avô do Pancho, fez ciselado à mão para um bispo Francisco lá de Dolores, que hoje é o Papa Francisco. E o Pancho também trabalha com prata e ouro, e desenha e pinta. Se vocês entrarem na internet e botar ali Pancho Marenco, vocês vão ficar. Ele fez uma exposição agora, ele mora no meio do oceano praticamente. E ele campereia dentro d'água e junta gado e tudo, tipo um gado pantaneiro, assim, uma coisa, né? Lá na Argentina? Lá na Argentina, E no gelo, lá das... Patagônia? Lá, naquilo lá. Me convida para mim ir lá e eu não. Eu, para viajar longe assim, eu já estou... Gosto de andar nas estradas a cavalo. Eu tenho meus cavalos ali no seu tocaio, Cláudio Falcão. Lá no Cláudio. Nós somos muito amigos. Todos os dias a gente se encontra lá em casa. Sim, a gente conversa muito. Ali você junta caçador, pescador, gaúcho, mentiroso, tudo mais um pouco. Tudo junto. Né? Tudo ali, graças a Deus. E é um cara, não sei se o senhor já fez algum documentário com ele. Aquele cara é uma sumidade. Aquele gaúcho é bárbaro. É bárbaro. Talvez o único pensamento que eu gostaria que o senhor expusesse mais para quem assistir é como era, resumidamente, a vida dos escoteiros, que muitos jovens hoje em dia não fazem a menor ideia do que eram. Né? E para finalizar, uma mensagem sua para a juventude de agora, que às vezes vive dentro de um celular e não sabe, às vezes, dar um nó numa corda. Gostaria dessas duas coisas, só para encerrar até pelo tempo. Bem. Em primeiro lugar, eu te digo que o movimento escoteiro puro, hoje, faz uma falta tremenda para a juventude. Mas uma falta mesmo. Porque o que é o movimento escoteiro criado por Baden-Powell? O escotismo é uma escola de cidadania através da vida mateira. Então ali tu aprende a dar um nó numa corda, ali tu aprende a respeitar os símbolos do teu país, da tua cidade, da tua casa e dos teus amigos. Tu aprende a respeitar o próximo, tu aprende os limites do ser humano. Não adianta o cara chegar para mim e me dizer assim: tia, tu sobe no edifício Avenida pelo lado da lateral. Eu não vou ir porque o meu limite não permite que eu faça isso. Hoje, eu digo que o mal da família e das relações humanas começou a se terminar com a televisão. Porque na minha casa, se vocês forem lá hoje, eu provo para vocês, nunca teve uma televisão na sala. Se tu chegar na minha casa e eu for te receber na sala, que eu não recebo, é na garagem todo mundo, até as senhoras vão na minha casa e não querem entrar, querem ficar na garagem. Sim. Eu vou chamar o doutor Cláudio, vai lá me visitar, tu vai lá me visitar, eu vou sentar na sala, tem uma televisão de 50 polegadas ali, e quando o doutor Cláudio quer falar comigo, só um pouquinho, olha ali, o que está dando ali. Não, só um pouquinho, agora não, é a hora da novela. Então isso terminou com as relações humanas. As famílias pararam. Minha avó, a dona Ibrahima, morava na Tupi Silveira, ali nas Mirandas ali, que são minhas primas, irmãs. Ali era a casa da minha madrinha, do meu padrinho. Os filhos chegavam de fora, tinham que ir para a casa da mamãe, da minha avó. O meu pai nos pegava pela mão, nós chegava de fora e nós íamos para a casa da avó. E aquilo era um bando de gente na volta daquela lareira dela, e ela ali, com a bengalita dela, dando as ordens. E falando que não era assim, era assado. Era maravilhoso. As crianças noutra mesa. Os adultos jantavam e almoçavam numa mesa e as crianças noutra. Então, muita coisa se perdeu. Hoje, eu assisti já cenas assim, de ter 4 pessoas na mesma mesa, no mesmo restaurante, comendo, dando uma garfada e o telefone. Dando uma garfada. Não se conversam entre eles. Sim.
E agora, doutor e William, né? William. Não querem mais nem ouvir a tua voz no telefone, é tudo no Zap Zap. Sim. É verdade. Né? Para aí, tem que dar um tempo nessas coisas aí. Tem que parar um pouco para pensar. Sim. E os jovens, e aí, o pai não revisa a conversa, nem a mãe, do filho no celular. Não abre a gaveta do filho para ver se tem uma faca ou um revólver ali dentro. Não abre a mochila do filho para ir para o colégio para ver se os cadernos estão ali ou se é uma bomba que tem ali dentro. Sim. Então está faltando alguma coisa. Está faltando algo. E, infelizmente, o traficante percebeu isso. E está ganhando muito dinheiro e assediando a juventude para droga. Sim. E é o Se que mandou omissão dos pais. o pai quer o filho na rua, que é para não ter problema na hora que ele está ali no Zap Zap. Vai, sai. E o dinheiro e tudo, não quer saber para que é. Eu tinha que empilhar 10, 15, 20 mil laxas de lenha para os vizinhos para poder ganhar um dinheirinho para ir na avenida, no domingo, no matiné. Senão eu não ganhava, mas não ganhava mesmo. Tu fez tal coisa, não fiz, então não vai. Não vai. Hoje não, hoje dão o dinheiro para ser ver livre dos filhos dentro de casa. É um outro mundo, né? É outra vivência, o mundo é o mesmo. O meu avô materno, o que era médico, o meu pato, era muito inteligente, ele estava sempre lendo. E tu sabe que ele dizia, não, meu senhor, chamava qualquer criança, não, meu senhor, o tempo sempre é o mesmo. Uma hora tem 60 minutos, tem meses que tem 28 dias, mas a maioria é 30 dias, o ano tem 365 dias, tem inverno, verão, primavera, outono. A gente é que passa pelo tempo, o tempo não passa, o tempo sempre é o mesmo. É uma verdade. Então, a gente é que tem que procurar mudar. E só um grande detalhe, nós não conseguimos mudar ninguém, nós só podemos mudar a nós mesmos. Sim. Nós mesmos. Não adianta eu querer mudar o Dr. Cláudio, mudar o William, mudar o fulano, Beltrano. Não. Nós só podemos mudar nós. Olha, eu acho que eu estou errado. Estou agindo. O autoinventário moral é uma coisa muito séria e muito importante. Tu chegar de noite, antes de dormir, para pensar um pouquinho. Eu agi correto hoje. Porque tem gente, né, doutor, que confunde honestidade com pagar conta em dia. É verdade. Sim. Não é? Pagar conta em dia é cumprir compromisso. Honestidade é outra coisa. Tu foi correto com a tua esposa? Tu foi correto com teus filhos? Tu foi correto com o Dr. Cláudio? Tu foi correto com o William? Foi correto com teus amigos? Tu não magoou ninguém? Tu não pisou ninguém? Tu não pisou na cabeça de ninguém para subir mais um degrau? Sim. Fui bem. Não, hoje meu dia foi bom. Agradece e dorme. Exatamente. E aí tu está sendo honesto. Pagar conta em dia, cumprir compromisso. Sim. Agora, para encerrar, então, olhando para a câmera, qual é a mensagem para a nossa juventude? O que o senhor tem a dizer para os jovens? Da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? O senhor que já viveu muito. Eu tenho certeza que uma das coisas que a juventude deveria procurar mais, e aí eu não falo em religião, é um lado espiritual. Porque tu tendo um lado espiritual, e o jovem aprende mais fácil do que um velho. Claro. Então, se o jovem tiver um lado espiritual dentro da família, como era antigamente, não quero que volte, o tempo não volta, mas faziam a gente, na hora do almoço, fazer uma oração, na hora da janta também, antes de deitar uma oração, aquilo vai moldando o cérebro, vai moldando o pensamento e as atitudes. Só que hoje, os jovens, quem é hoje o lado espiritual da juventude? O consumismo do telefone maior,
o computador melhor, tudo. E o lado humano está esquecido. Eu acho que o jovem deve procurar ter mais paz de espírito, procurar um lado espiritual. Pode ser, não precisa ser na igreja. A sua igreja é você mesmo. Sim. Né? Então, de ler mais coisas amenas, participar mais de encontros que levem a um mundo mais calmo, mais amoroso. Está faltando é amor nesse mundo. Sim. O que falta no mundo hoje é amor. Claro. Então, o que pode ajudar o jovem a mudar o mundo é o amor, é a espiritualidade. É isso aí. Tá certo. Muito bem. Lhe agradecemos muito. Eu que agradeço pela lembrança. Uma honra nossa. O Ico lhe mandou um abraço. O Ito, meu grande amigo aí, padrinho aqui do Arquivo Público, muito nos ajudou aqui no arquivo e nos ajuda ainda no arquivo. Ele é um cara bárbaro, não é porque seja meu irmão. Joaquim, muito obrigado. Eu que agradeço pela lembrança, estou muito feliz. E esse amor que tu falas, a gente, parte dele pode pegar no escotismo, né? Ali a Irmandade. A Irmandade é muito boa. Que me chamou bastante atenção, né? A Irmandade escoteira Provas está nesse. Eu tenho aqui, daqui um pouco eu mostro para vocês. Provas está. Esse encontro que nós estamos realizando aí, eu tenho umas ideias malucas, né? Eu promovi no fim do ano. E aí eu digo que não é eu, é um poder superior que age através de mim. A cavalgada do amor. Porque aqui em Bagé também tem gente que tem fome. Sim, então não adianta, doutor Cláudio, eu ir lá na vila, dar um carrinho de plástico para a criança, ele não vai comer aquilo. É verdade. Então, tem aquele rapaz que é repórter da RBS, que ninguém sabe, o tal de Giovanni Grisotti, aquele, que ele ligou para mim, ligou erroneamente, e ele não precisava ouvir o que eu disse para ele, ele quis se agrandar comigo, eu desliguei o telefone. Porque ele faz até aquela cavalgada do bem no fim do ano. Houve até aqui em Bagé, parece que um CTG promoveu, pelo que eu soube e alguém viu e me disse, tinha 4 cavaleiros, arrecadaram, parece que um sacolão, sei lá. E eu, com os meus amigos, eu botei 36 pessoas a cavalo, fiz um roteiro de lá da ABB, dobramos lá no Nicolini à direita, descemos até Barão do Triunfo, descemos até aqui a esquina do Cavalo Preto, descemos a Salgado Filho e Flores da Cunha aqui, né? Sim. E subimos a Marcílio Dias. Arrecadamos 2.000 quilos de comida. Que color. E aí eu levei lá para o clube de... Eu não, todo mundo levou. Eu tive um apoio muito, muito, muito... Nós tivemos excelente da Secretaria de Trânsito de Bagé. 4 azulzinhos de moto, uma viatura na frente, outra atrás. E nós fizemos a cavalgada e um carro de som na frente, tocando uma música em homenagem a Bagé, e um áudio muito bem, o rapaz que fez foi muito iluminado, né? Está passando na frente da sua casa a cavalgada do amor, colabore, papapá. Aí a dona Sandra e a tia Santinha e mais umas senhoras ali do Clube de Mães dividiram quilo por quilo. Deu 52 sacolões. Que beleza. Iguais. E elas compraram os plásticos grossos, aqueles desse sacolão, e ataram com os topzinhos vermelhos e tal. E aí eu botei no meu carro, porque não é eu que forcejo o carro. E fomos distribuir, fizemos uma relação de pessoas necessitadas mesmo, e deu certo. E agora, na Páscoa, foram a professora e a diretora da escolinha Mascarenhas de Moraes lá em casa, o mês passado. Senhor Quinca, nós viemos aqui porque o senhor tem muito amigo. Tá, e o que vocês querem? Nós temos crianças lá na escola que não sabem nem o que é chocolate. Tá, e aí? O senhor não faz uma campanha? Faço. Sim. Fui para as redes, fiz. Arrecadei. Só a CTSU me deu, eu acho que uns 50 quilos de chocolate. Deu uns 80 quilos. Beleza. Eu e a dona Sandra
amanhecemos antes de ontem fazendo cestinha. E atando nozinho, coisinha. Pá, pá. Aí, pô, tava no carro, fomos lá. Tem foto, tem tudo. Distribuindo para as crianças lá. Que beleza. Aí eu não consigo conceber, meu amigo Dr. Cláudio e William, como é que um demônio, desculpa, eu não gosto de usar isso, consegue. Se vocês vissem os olhinhos daquelas crianças recebendo aquela coisinha ali, uns ovinhos, um chocolate, bombom e coisa. Como é que alguém consegue entrar numa escola e fazer o que esse monstro fez? É horrível, né? Não, olha os olhinhos das crianças vibrando, aquilo, lindo, 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 né? Beleza. E aí, e agora temos essa empreitada, que breve eu vou lhe convidar para o senhor também ir lá falar alguma coisa no Centro Nativista, porque eu não quero que aquilo tenha, e nem o senhor quer, nem este também, o destino que teve o nosso clube comercial e o nosso caixeiral e o nosso recreativo. Claro. Não vamos deixar. Não quero que aquilo aconteça. Não vai Não acontecer. não quero. Tá Porque, bom. Deus o livre, aquilo lá, a dona Conceição foi que doou os terrenos, né, e tudo, então, ali passaram ver aqui. grandes homens ali, né? O seu José Frederico, o seu Gaspar, o doutor Clóvis, enfim, Zé Clube, doutor. Seu José Frederico. Tá? Muito obrigado, tio Kiko. Tá, querido? Joia, Muito obrigado mesmo aí pelo teu carinho aí, pelo merece, que a gente o senhor merece. roubou aí, mas Bagé ganhou